Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Aguiar e no vídeo de hoje mais uma dica de cachepô ou cesto de tecidos. Se você não viu ainda, eu já mostrei no vídeo anterior esse cesto de retalhos lindíssimo, muito fofo, para aproveitar todos os nossos retalhos e usar como cestinho de lixo, cestinho de retalhos ou até mesmo cachepô. Você pode fazer um lindo cachepô para colocar até vasos de flores. E fica comigo no vídeo de hoje que eu vou te mostrar o passo a passo. E hoje tem dica de técnica muito prática desse voo do ganso, que é o Flying Easy, diferente. E também tem uma dica de cachepô lindíssimo e bem fácil, você vai amar a dica. E se você não viu ainda, confere esse aqui que eu dei a dica de como fazer um cachepô quadrado para a gente aproveitar os retalhos, os tecidos que a gente tem no nosso ateliê, na nossa casa. E no vídeo de hoje fica comigo para conferir esse lindo cachepô, vai ser num tamanho diferenciado, então fica ligadinho até o final para não perder nenhuma dica. Se você é novo por aqui e ainda não conhecia as minhas dicas, se inscreva já, porque toda semana eu tenho dica nova, vídeo novo, sempre para facilitar o nosso dia a dia. E se você já é inscrito, deixa aquele like, comente aqui e compartilhe com seus amigos, porque isso me ajuda muito. E se você gosta de dicas como essa de aproveitamento de retalhos, eu tenho uma playlist com várias dicas, tenho certeza que você vai amar. Vamos deixar de conversa e vamos lá para minha dica? E para começar esse projeto, como vamos usar retalhos? E eu já tenho várias dicas aqui no canal mostrando dicas para aproveitamento de retalhos. E para esse projeto, eu vou aproveitar os meus retalhos na cor rosa, até para fazer combinando com esse que eu já te mostrei. E eu cortei vários quadradinhos e eu vou precisar de 9 quadrados de 7 centímetros coloridos. E eu simplesmente juntei e cortei ao meio fazendo um triângulo. Mas se você não tiver, você pode aproveitar retalhos, eu já vou te mostrar, e cortar exatamente o tamanho do triângulo. Eu vou precisar de 9 quadrados para fazer 18 triângulos. E eu vou precisar também de 18 quadradinhos brancos ou neutros de 6 centímetros. E eu também juntei todos os quadradinhos e cortei ao meio fazendo o triângulo. Mas se você não tiver retalhos que dê para fazer quadrados, você pode cortar assim, usando faixinhas. E se você tiver uma faixinha de 4,5 centímetros, você consegue cortar triângulos assim, dessa forma. E aqui eu já cortei os meus triângulos e agora eu vou fazer a montagem. Eu usei a manta Poly 100 R1. Se você não tiver, pode ser qualquer manta que tenha a resina para dar um pouco de estrutura na peça. E eu comecei fazendo a marcação de cima para baixo, marquei 8 centímetros e a partir dessa marcação central vou marcar 3,5 centímetros para cima e 3,5 centímetros para baixo. E assim eu fico com a marcação para fazer a montagem. E agora é só ir lá para a máquina para costurar. E agora eu vou começar a costura alinhando a pontinha do triângulo nessa marcação central e também aqui embaixo na manta. Venho com um triângulo branco, você pode começar com qualquer um dos lados. Vou alinhar nessa parte aqui de baixo e passo uma costura nessa lateral. Abro aqui, vinco e o meu triângulo tem que ficar alinhado com a marcação que eu fiz. Venho com outro triângulo branco, posiciono aqui, alinho nessa parte de baixo e aqui, se você quiser, pode dobrar a manta para não te atrapalhar. Alinho nesse lado e aqui no lado do triângulo também. Passo uma costura aqui na diagonal. Olha só como ficou tortinho. Aqui é porque a minha costura não ficou bem retinha, então eu repasso a costura, abro e olha só, já ficou alinhadinho. Então isso precisa ser feito
alinhar sempre aqui na lateral. E agora venho com outro triângulo e posiciono aqui. Alinho aqui na parte superior e passo uma costura. Vinco bem, tomando cuidado para a pontinha do triângulo ficar sempre aqui alinhado com a marcação. E a pontinha desse triângulo aqui também precisa ficar bem rente com o meu tecido. E continuo costurando o triângulo, então sempre alinhando desse lado e desse lado aqui também. E você vai notar que a pontinha sempre vai ficar aqui, ó, rente com o outro tecido branco. Então, sempre tomando cuidado com a margem de costura, abrindo e alinhando com a marcação. E eu vou fazendo assim até finalizar. Se você tiver dificuldade para seguir a margem de costura, para ficar bem retinho, você pode usar uma régua que tenha a marcação de margem de costura. As minhas réguas têm esse pontilhado vermelho, que é o 0,75. Você pode marcar nos triângulos a margem de costura, nos triângulos brancos também. E aí isso vai facilitar, então eu vou sempre colocar a margem aqui, ó, em cima da pontinha do meu triângulo, vou alinhar aqui bem no centro, e isso faz com que a gente consiga costurar a margem de costura bem certinha. E você pode notar que a costura sempre vai ficar, ó, de um cantinho até outro, abrindo e alinhando com a marcação. E aí, finalizo com os últimos triângulos. Então, finalizei com o último triângulo e ficou assim. E agora é só fazer a composição. Então, vou colocar um tecido aqui na parte de baixo e um tecido aqui cobrindo essa parte de cima e o forro. Assim ficou, então, o meu Flying Geese ou voo do ganso em Quilt As You Go, costurando sobre a manta. E aí, agora é só você medir, e se o seu der essa diferença, o meu aqui ficou mais, porque esses meus quadradinhos eu fiz diferente, eu aproveitei alguns que eu já tinha cortado, então eles eram maiores, por isso teve essa diferença. Caso o seu dê também, porque às vezes a gente vai costurando, vai dando diferença na margem de costura, então você pode vir aqui com uma régua medindo a margem de costura, deixando o 0,75 ou o meio centímetro, dependendo da sua máquina. Vou posicionar, no meu caso, eu coloco o pontilhado vermelho em cima das pontinhas dos triângulos e fiz a marcação, deixando exatamente a margem de 0,75. Aqui o meu ficou em 5 centímetros, e aí eu deixo mais a margem de costura, que seria 0,75, mas eu deixo 1 centímetro a mais. Então, vou cortar 6 centímetros na parte superior e aqui na parte inferior serão 11 centímetros. E eu vou aproveitar também mais uma faixinha de tecido. Vou aproveitar e cortar o forro também, da mesma medida, de 21 por 51. Eu vou dar uma passadinha nos meus tecidos e finalizar. Vou começar com a parte superior e passo uma costura.
E agora venho com a parte de baixo, faço o mesmo. Eu vou passar e eu vou fazer um quilting nessa parte. Se você não quiser, você pode passar umas 2 costuras aqui no meio, pode até fazer alguns pontinhos decorativos se a sua máquina tiver. E aqui eu já fiz o quilting, e como eu sempre falo, o quilting é opcional. Se você quiser, não há necessidade, porque você já fez a costura, mas é importante que você faça essa costura de segurança ao redor. Esse aqui, então, eu fiz com fundo quadrado. E esse aqui eu vou fazer redondo, porém eu não vou fazer com fundo redondo, eu vou fazer uma facilidade aí para o nosso dia a dia e vou fazer como esse aqui, que eu fiz o fundo com caixinha de leite. Ele fica redondinho, mas o fundo dele é mais fácil de fazer. E aí eu fiz o quilting, e antes de fazer o quilting, você faz a marcação. A minha peça finalizou aqui com 50 centímetros, porque eu já refilei aqui, então acabou diminuindo um pouquinho o tamanho. E aí eu fiz a marcação, vou deixar um pouquinho para cada lado, que é a margem de costura, então deixo aqui aproximadamente 1 centímetro. E vou marcar aqui, então, bem no meio da peça. O meu aqui ficou, então, com 24, porque eu deixei 1 centímetro para cada lado. E depois eu vim marcando o meio desse lado também. Marquei o meio aqui, que é 12 centímetros, e fiz uma marcação aqui de 10 centímetros por 6 de altura. Fiz um retângulo de 10 por 6, e aqui também fiz outro retângulo de 10 por 6. E isso também é opcional, porque eu não fiz o quilting aqui, porque depois, quando eu cortar, eu vou aproveitar esses 2 retângulos para fazer alguma outra coisa. Então, agora a gente vai fechar a peça assim, vou costurar aqui, e aqui vai ficar a marcação da caixinha de leite. E agora vou juntar o forro, e depois eu faço a marcação no forro também. Coloco o forro aqui direito com direito e passo uma costura. E vai ficar assim. E agora eu vou juntar as 2 pontas. Vou alinhar aqui os 2 tecidos. E passo uma costura unindo todos os tecidos. E agora eu vou fazer a caixa de leite, então vou unir aqui o meio com meio. E vou fazer o mesmo aqui na parte de baixo, no forro. Então, medi o meio, alinho os 2 lados. E vou fazer a marcação aqui também. A minha câmera não estava gravando, mas eu vim com a minha régua e marquei 5 centímetros de largura e 6 de altura. Aqui também marquei 5 por 6. E eu ajustei a minha outra marcação aqui também, porque às vezes sai um pouquinho fora. E também fiz a marcação de 5 por 6. E agora é só cortar. E eu faço o mesmo aqui na parte de baixo. Fecho nos 2 lados. Ficando assim nos 2 lados, e agora junto aqui. E aí, passo uma costura aqui também. Faço o mesmo desse lado.
E o mesmo no forro. E aí ficou assim. E eu esqueci de deixar a abertura. Eu vou fazer a abertura aqui na parte de trás. E aí faço a abertura aqui para desvirar. Pode deixar aproximadamente 10 centímetros. E agora é só desvirar. Eu vou ajustar primeiro, depois eu fecho a abertura. E seguindo o exemplo do outro cachepô, você pode deixar esse acabamento como se fosse um viés e passar uma costura no tecido rosa escuro. Tirei a minha base, eu já troquei a minha linha, coloquei linha escura em cima e linha clara embaixo. E agora eu vou costurar assim, costuro em cima do rosa escuro. Vou fechar aqui a parte interna. E assim ficou o cesto finalizado. Espero que você tenha gostado de mais uma dica. E essa foi a dica de hoje, mais uma dica de cachepô ou cesto de tecidos. Então aproveite aí os seus retalhos para fazer um lindo cesto de retalhos. Além de poder aproveitar os seus retalhos, vai embelezar a sua casa, o seu ateliê. Eu tenho outras dicas de cachepôs, outras dicas de cesta de tecidos aqui no ateliê. Então dá uma conferidinha, eu vou deixar o link aqui na sequência. E também está na descrição para você não perder nenhum detalhe. E depois dá uma conferidinha nesse cesto de retalhos, vou deixar o vídeo aqui na sequência, tenho certeza que você vai amar. E a gente se vê no próximo vídeo e na próxima dica. Até mais!